nosso Você Bonita. Peço desculpas porque o Periscope não chegou a tempo aqui no estúdio. No próximo break a gente vai fazer Periscope sempre com espaço aberto para vocês perguntarem o que quiser. Agora, eu te convido a uma pauta muito interessante. A primeira vez que a gente vai falar desse assunto aqui no Você Bonita é a lipoenxertia. O nome é interessante, inclusive quem acompanhou aí na escalada o que é a lipoenxertia viu, que demonstramos inclusive com imagens, né, em 3D. Mas hoje a gente vai entender algumas diferenças e possibilidades dessa cirurgia. Para isso, convidamos o cirurgião plástico, Dr. Rodrigo Rosic. Bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Prazer tê-lo aqui. O assunto é muito interessante, porque de fato eu acho que homens e mulheres já pensaram nessa situação, muito mais mulheres, acredito, mas a possibilidade, então, da retirada de uma gordura de qualquer outro local do corpo para ser colocada em outra região que a gente acha que está faltando alguma coisa. Isso é a lipoenxertia? Exatamente. Carol, o conceito inicial era de lipoescultura. Logo quando começou a lipoaspiração no início da década de 80, com o francês Illoux, logo em seguida, aqui no Brasil, não poderia deixar de ser, as pacientes mesmo começaram a questionar os médicos, falar, doutor, essa gordura que o senhor está retirando, será que a gente não poderia utilizar ela? Vai para onde? E como o Brasil tem essa questão cultural com a questão do bumbum, começou a se sugerir para os médicos e os próprios médicos, no início da década de 80, já começaram a aventar a possibilidade. Tá. Então, a primeira publicação saiu em 1986 e desde então nós brasileiros vêm fazendo. Acontece, por que agora esse assunto se tornou uma vedete? Porque nos últimos 10 anos ele deixou de ser algo restrito ao Brasil e tornou algo mundial. Então, com a mudança do padrão de algumas celebridades, como Kim Kardashian, Jennifer Lopez, então agora o bumbum ficou valorizado no mundo todo. Entendi, não só no Brasil. Não só no Brasil. A história da Kim Kardashian realmente o bumbum é a primeira coisa que a gente repara. Então, isso também teve uma influência nessa cirurgia, doutor? Isso, então aumentou muito a demanda, tanto que nas últimas estatísticas, o aumento do bumbum e a ninfoplastia são as duas cirurgias que mais crescem em todo o mundo. Qual é a ninfoplastia? Ninfoplastia é a cirurgia íntima feminina. A gente nunca falou aqui no Você Bonita também, já temos um próximo assunto interessantíssimo. Mas antes, então, de entrarmos nessa parte, falarmos um pouco da diferença e hoje, como é feita a cirurgia, vamos colocar o nosso vídeo para você explicando? Claro. Vamos lá. Vídeo na tela, mandem perguntinhas que a gente vai colocar a perguntinha ao vivo. Vamos lá. Pare quando quiser. Esse vídeo vai mostrar exatamente o que acontece? Bom, então aqui mostra uma paciente que inicialmente... volta até a imagem anterior. Imagem anterior, então, da menininha. Vamos lá. Então, inicialmente, isso daqui mostra um paciente com peso ideal que ganhou peso. E aí começou a acumular gordura, né? A mulher geralmente acumula aqui nos flancos, no abdômen, nas costas, na continuação dos flancos, debaixo do bumbum, no culote. Então, aqui nesse vídeo mostra as regiões onde normalmente a gente retira a gordura que está em excesso. Certo. E aqui mostra, nessa animação, como seria o local onde normalmente a gente transfere. Então, a gente retira a gordura dessas regiões onde estão em excedendo e a gente faz esculpe o bumbum. A gente desenha o bumbum e a gordura, ela dá essa liberdade da gente poder escolher aonde e quanto colocar no bumbum. Nossa, que interessante. Ao contrário da prótese. Tá. Então, por exemplo, nesse esquema, está marcado aqui a região onde vai retirar a gordura. Pode ir adiante. Isso tudo é feito numa mesma cirurgia, Isso tudo numa mesma cirurgia. Então, aqui nós retiramos a gordura, aspiramos ela, a gente mantém toda a região da pele intacta, a região muscular, aspira somente a gordura. Essa gordura ela é processada, essa camada de gordura ela diminui e aí a gente aproveita essa mesma gordurinha limpinha, amarelinha, para esculpir o bumbum. Que é dessa maneira, retirando, diminui a quantidade de gordura, a gente armazena na seringa que a gente vai mostrar. E aí a gente vai transferindo. E esses daqui já são os cuidados pós-operatórios. Então vamos segurar. Segura aqui, a gente já vem para os cuidados, porque eu ainda tenho umas perguntas para te fazer interessantíssimas, que o negócio é o seguinte. Gente, isso é muito legal. Você comentou, então, que após ser retirada essa gordura de outra região, ela vai ficar nessa seringa. Isso. Ó, olha que interessante. Aqui tem a cânula, né? E a cânula já está, então a seringa já está acoplada, já está tudo junto.
ela precisa ser colocada imediatamente, ela sofre algum processo de mudança se ela demorar muito, essa gordura, para ser recolocada no corpo? Sim, o que acontece é que geralmente a gente usa várias seringas. Se for uma retirada de gordura muito além do que a gente precisa, a gente armazena num dispositivo estéreo, a gente enche as seringas. Essas seringas a gente pode colocar numa centrífuga manual, que aí vai separar o líquido que a gente injetou antes para poder retirar a gordura da gordura em si. A gente despreza esse líquido e injeta a gordura pura. Então, o que acontece é que normalmente a gente injeta mais ou menos 500 ml, mas isso vai tateando de acordo com a necessidade de cada paciente. No total, do total, né? Em cada bumbum. Em cada... jura, 500? 500 ml é a média. É a média? É a média. Alguns casos necessitam só de 200, mas já teve casos que eu operei precisaram de 800. 800? Vai dependendo da necessidade. Quem vai determinar isso é o médico e a paciente, de acordo com a vontade que ela tenha de ter, né, o tamanho de um bumbum, assim, ela que vai dizer, olha, eu quero um bumbum desse tamanho, doutor. Sim. Né, assim, vai ter, claro, precisa de uma conversa. O médico acha que tanto ficaria legal e ela tem uma ideia que isso é compatível. Isso é muito importante na consulta, conversar bastante com a paciente para ver a expectativa dela, quais os objetivos dela para a gente programar esta cirurgia. Porque o que a gente sabe hoje é que a viabilidade da gordura é muito alta. Antigamente evitava-se com a ideia que essa gordura seria reabsorvida. Mas hoje está provado que a gordura... Não é reabsorvida? Ela é reabsorvida numa porcentagem pequena. Certo. Então, o que já está acontecendo nos consultórios são pacientes que nos procuram, que já foram operadas, enxertaram gordura e querem diminuir, porque a gordura pegou tudo, assim, 90%, 80%, então a gente já está começando a ter casos que a gente precisa diminuir o volume do bumbum. E no caso de uma paciente que engorde, ali tem mais células de gordura, aquelas células vão inchar mais, o bumbum vai aumentar. Com certeza. E se ela emagrecer, também o bumbum pode diminuir. Com certeza. Isso, então, são coisas que podem acontecer falando de gordura, a mais o bumbum. A gente ainda vai falar das próteses. As próteses estão aqui. Antes, vamos colocar a perguntinha na tela? Já chegaram várias perguntinhas para você. Vamos lá. Quero ver o que a mulherada quer saber. Um beijo, Maca. Ai, ela é tão querida, gente. Cada recado mais lindo que ela me deixa. Um beijo pra você. Carol, a partir de que idade pode fazer o procedimento? O resultado, então, é definitivo. Você já me conta, vou dar um recado. Volto já pra gente continuar. Grande pergunta, Má. Até porque, quando a gente está falando aí de cirurgia, excelente pergunta. Carol, a partir de que idade, então, pode, né, passar pelo procedimento? E se esse resultado, então, ele é definitivo? Entendo por definitivo, tipo, injetou lá a gordura, ela não pode ser retirada ou vai mudar o formato do bumbum se ela for retirada. Isso é uma coisa que a gente pode conversar. E aí, doutor? Carol, não só essa cirurgia, como qualquer cirurgia estética, ela parte da decisão do indivíduo para melhorar a autoestima, para se sentir melhor. Então, o ideal é que a pessoa tome essa decisão a partir da maioridade, a partir dos 18. Toda cirurgia estética a gente só faz em menores se tiver um aval que realmente aquilo está afetando do ponto de vista psicológico a paciente. Entendi. Com relação à durabilidade, a gordura, como é um tecido do organismo, ele não sofre rejeição. E uma vez integrado, ela passa a ser como se fosse o restante da gordura do corpo, ou seja, vai ser para sempre. E assim como você bem ressaltou, se a pessoa perde peso, essa gordura diminui. Se a pessoa ganha peso, essa gordura aumenta. Na região? Na região. Mas me explica agora uma coisa. Eu estava fazendo a pesquisa e até antes de começar o programa eu falei para o doutor. Colocar um pouco a mais de bumbum é uma coisa. Agora, mudar o desenho deste bumbum é outra coisa. Nessa cirurgia, a gente consegue fazer das duas maneiras para o bumbum ficar um bumbum harmônico, assim, um bumbum que tem aí, enfim, que seja um bumbum bonito, não só maior, mas bonito. Como que é feito isso? Esse é um ponto que eu quero ressaltar. Se quiser utilizar aqui nosso bumbum... Esse é um ponto que eu quero ressaltar com vocês, é o seguinte.
A questão do bumbum bonito é uma questão de curvas, de proporção. Tá. Então, um bumbum grande não necessariamente é bonito. Entendi. Então, foi feito um estudo na década de 70, se tornou clássico, que se mostrou que a beleza está na proporção entre o quadril, entre a cintura e o quadril. Essa proporção ela é em torno de 0,7. Independente do volume do bumbum, se a cintura for 0,7 em relação ao diâmetro do bumbum, você vai bater o olho e achar aquele perfil bonito. Então, para a gente ter uma ideia, para as meninas fazerem até em casa, a gente pode medir? Pode. Vamos medir a cintura na altura do umbigo? O ponto mais estreito da cintura Tá. e o ponto mais largo do quadril. Então, vamos colocar que a cintura, 60 de cintura. Isso. O quadril? 90... por aí. Por aí. Tem que ter... Olha que interessante isso. Por isso que falam, né, das medidas de modelo e tal. Que eu vou pedir para você chegar um pouquinho mais para cá. Obrigada. Não, só pro ângulo dos meninos. Obrigada. Por isso que falam, então, desse lance da proporção. Isso. Né? Que é 80, 85, Isso. 60 e 90. E é uma coisa clássica, desde a época do Renascimento, com os estudos, com os desenhos do Leonardo da Vinci, que ele mostrava essa questão da beleza estar relacionada às proporções, não só no corpo humano, mas em toda a arquitetura, em tudo. Então, com relação ao bumbum, outra coisa que também determina a beleza do bumbum são as curvas. Então, o bumbum ele não pode ser extremamente arredondado. A transição entre o bumbum e o dorso ele tem que ser uma curva única. Então, se você medir do joelho até a cintura, você tem uma curva única. Então, por isso que o culote deixa o perfil feio, porque vem uma curva e de repente aparece um montinho. Um montinho, não fica Entende? reto. Isso. Gente, eu nunca tinha parado para pensar, nunca ouvi essa descrição a respeito de, bumbum perfeito, que é possível através da cirurgia. O bumbum, ele não pode ser muito exagerado, porque senão ele vai formar uma curva bem acentuada, que também não deixa bonito. Tá. A dobrinha aqui do bumbum, ela tem que ser no máximo até 2/3 da largura da coxa, porque quanto mais essa dobrinha do bumbum ela caminha para a lateral da coxa, mais dá o aspecto de um bumbum caído. Mas também, por outro lado, não pode ficar sem a curvinha, porque você tem que ter uma delimitação entre aonde termina a coxa e aonde começa o bumbum. E isso, injetando a gordura, vocês conseguem moldar? Isso é a grande vantagem da gordura em relação à prótese. Eu também coloco prótese, mas a prótese eu guardo para as pacientes que não têm gordura disponível. Tá. Porque quando tem gordura disponível, você pode adequar a necessidade que a paciente tem. Então, tem muitos pacientes que têm uma depressão aqui do lado, que é a depressão trocantérica. E que a prótese não preenche, porque a prótese ela é colocada dentro do músculo grande do glúteo máximo, que ele não adentra, chega nessa região lateral. Tá. Portanto, a gordura é o que permite a gente fazer esse desenho, principalmente na parte lateral. Entendi. E esculpir. Porque ela é maleável, ela não precisa ser injetada no músculo, debaixo do músculo. A prótese tem que ficar presa dentro do músculo. E aí, por isso... E todas as outras regiões ficam carentes. Diminui, então, a possibilidade de deixar mais harmônico possível, seguindo aí essas informações do bumbum perfeito. Mas é muito interessante o assunto. Agora, vamos então, vamos só te pedir, Má, eu queria falar como é o pós-operatório, porque a gente fica pensando, né, poxa vida, será que vai sofrer muito? Por que não pode fazer? Vamos mostrar com o vídeo, então, o nosso pós-operatório. Vamos lá, a gente vai passar dessa parte. Se tiver mais perguntinha, quer fazer perguntinha do público também, você me avisa. Enquanto eles vão programando o vídeo, outra coisa, te pergunto. A partir de um determinado momento, na vida, da idade feminina, né, a gente sabe que os hormônios também influenciam, mas dependendo da idade que ela colocou essa gordura, o quanto de atividade física ela fazia e aquele bumbum estava ali durinho porque tinha um músculo fortalecido, etc. O quanto isso tem relação com essa cirurgia? Músculo, atividade física e essa gordura extra. A gente chegou à conclusão, em alguns estudos, que o ideal para o bumbum ficar bonito, a mulher necessita ter pelo menos entre 20% e 24% de gordura. Tá. Porque se a porcentagem de gordura for muito baixa, ela começa a assumir um bumbum masculino. Porque a diferença entre o bumbum feminino e o bumbum masculino é justamente a espessura da quantidade de gordura. Porque o músculo
Isso. É a mesma coisa. O músculo é a mesma anatomia. Entendi. Então, a mulher ela não pode ser tão magra. E nem tão assim. Não tão musculosa e também não tão gordinho. Isso tem a ver, ligação total com o Ligação bumbum. total com a Porque estética não é do verdade, bumbum. você fala assim, hoje eu malho tanto, mas daqui uns anos não vou malhar tanto, então meu músculo também vai mudar. E, Carol, e outra coisa que é extremamente interessante. A beleza, ela sempre está relacionada à saúde. E no caso da mulher, especificamente da fertilidade. Então, estudos mostraram que justamente esse percentual de gordura maior na mulher está relacionado à formação de filhos mais saudáveis. Sério? Tem vários estudos mostrando os benefícios da saúde, até menor risco cardíaco. Então, tô ferrada, pai. Não, jura? Diminui risco cardíaco. Mas dá existe uma quantidade enorme de trabalhos mostrando todos os benefícios que as mulheres que têm uma quantidade de gordura mais envolvida no bumbum, ela apresenta em relação aos outros. Então, por isso que evolutivamente, os seres humanos foram dando preferência às mulheres que tinham um bumbum mais redondinho. Gente, olha que legal, faz todo sentido. Mas vamos lá, vamos mostrar então como é o pós-operatório, doutor. Vamos deixar rolar o vídeo e você vai contando Então pra é importante no pós-operatório usar a faixa elástica, tomar as medicações. É normal no início ficar roxinho, inchado, volta um pouquinho. Ficar olha roxinho, que inchado. Muda muito, hein? Olha. Mas isso passa com o tempo. As atividades elas podem ser retomadas com uma semana de cirurgia. Quando é feito simplesmente a lipoaspiração, não tem problema algum. Certo. Uma semana pode ser retomada. No caso da lipoenxertia de gordura, ao contrário da prótese de silicone, você já pode sentar sobre o bumbum, deitar, sem problemas, porque desde que você esteja comprimindo com a faixa, essa gordura ela permanece viável. E a gente notou isso nos nossos trabalhos, que as pacientes usavam, sentavam sem problema, e a gordura permanecia lá depois de um ano, bonitinha, do jeito que a gente fez. Parabéns, doutor, muito legal. Olha como um assunto ele é tão extenso, algo que aparentemente a gente fala como uma questão estética, mas que por trás disso tem tantas informações. E eu acho que isso é muito legal, inclusive para a cultura, para a gente saber que existem estudos então que buscam tudo isso, né, para melhorar a autoestima, qualidade de vida e saúde. Adorei, né? A cara do Paulinho. E aí, Paulinho? Bom papo, né? Fiquei pensando no assunto agora. Fiquei pensando, as meninas com bumbum pequeno vão pensar no assunto. Doutor, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Ele que é cirurgião plástico, doutor Rodrigo Rosic, e hoje nos presenteou aí com tantas informações bacanas. Te espero numa próxima. Obrigada, viu?